recepcionar essa mensagem dentro de você. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui por Ti, como diz Romanos 11:36, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois a glória é eternamente. Amém. A glória é Tua, a honra é Tua, Senhor. Nós declaramos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós declaramos que Tu reinas sobre toda a existência, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos capacita nessa noite, para que possamos compreender a Tua palavra, a palavra do Teu reino, Senhor, onde nos leva para níveis mais altos, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus e ministra no nosso coração. Amém? Amém. Eu vou dar uma repassada do que eu disse semana passada, quinta-feira, até mesmo porque muita gente não estava lá quinta-feira. Acho que posso todo mundo, né? Tirando a Júlia, a Flávia e a Júlia, né? Então, muita gente, para dar continuidade. Vocês que podem abrir, abram no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 14. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Em nossa reunião, a gente sempre traz uma palavra do reino, edificada na palavra, em princípios, valores, na cultura do reino. Diz assim, todos encontraram para acompanhar? Diz assim: digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhes seus bens. Em alguma tradução diz assim: saiu do país. Alguém está lendo essa tradução? Ou saiu da nação? Então ele diz assim, está fazendo analogia a quem? Ao Senhor. Amém? Ao nosso Deus, ao nosso Rei, qual é o Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim, que o reino será como o Senhor, que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Então diga comigo, o Senhor confiou o reino a mim. É isso que ele está dizendo. E no versículo 15 ele diz assim, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1 talento. Repete comigo, e cada um conforme a sua capacidade. Isso é muito sério. Por quê? Porque o Senhor ele vai entregar os talentos para mim e para você mediante a nossa capacidade. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz o quê? O meu povo é destruído porque ele faltou o quê? Conhecimento. Então o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Só que diga algo, ele deu o direito de escolha, o livre-arbítrio. Então nós temos que estudar para adquirir capacidades. Além do nosso dom em certa área, nós temos que buscar conhecimento para que a nossa capacidade, para que a nossa mente, ela seja expandida, para que entendamos como as coisas funcionam. Por quê? Porque isso vai gerar recursos para mim e para você. Então o Senhor ele vai nos entregando os talentos segundo a minha e a vossa capacidade. Não tem como, se você é uma pessoa que estuda muito, que busca entender, ficar expert no assunto ou na tua área, no assunto a qual você exerce, não que você é, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor, mas exercemos uma atividade. Se você estuda, ou para exercer várias atividades, ou para ter o conhecimento realmente de como as coisas funcionam, você pode ter certeza que o Senhor ele vai te entregar cada vez mais talento. E talento ele é munição, para que eu e você estende o governo do reino de Deus sobre toda a terra. Quantos entenderam isso? Vocês estão entendendo? Então o Senhor não faz acepção de pessoa, ele entrega segundo a capacidade. A minha capacidade é uma, do Edivaldo é outra, do Flávio é outra, da minha esposa é outra, da Joy é outra, e assim é. Na medida que vamos buscando com um espírito humilde, qual Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, porque uma das principais características de uma pessoa que é aprendiz é ser manso e humilde.
Não tem como nos colocar numa reunião dessa, numa posição de aprender, se não estamos com o nosso espírito em humildade. Se somos manso e humilde, vamos aprender. Jesus ele estava mediante aos líderes da época, os profetas, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os doutores da lei. A palavra diz que aos 12 anos de idade ele os interrogava. Interrogar é diferente de criticar. Interrogar é fazer pergunta. Para quê? Para aprender. Então esse crescimento que Jesus teve, que foi um crescimento, que foi o mesmo crescimento que o profeta Samuel teve, ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Então é um crescimento simultâneo, diante de Deus e diante dos homens. Não tem como eu e você buscar sabedoria, buscar capacidade para receber os talentos e não prosperar. Quando você entende isso? Por isso que Salomão foi o homem mais sábio e mais próspero. Por quê? Porque ele buscou expandir a capacidade para receber os talentos de Deus. E assim é. Muitas pessoas oram. Se eu perguntar para vocês aqui, vocês podem conhecer pessoas que passam dias de joelho de oração e têm uma vida de miséria e de escassez. Quantos aqui conhecem? Por quê? Porque faltou conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então o Senhor está afirmando que Ele entrega os talentos mediante a minha e a sua capacidade, ok? Simples assim. Buscou conhecimento, o Senhor vai lhe entregar. Não buscou, não vai lhe entregar. E tem um porém: cuidado com aquilo que fazemos com aquilo que o Senhor nos entregou, porque o pouco que tem pode nos ser tirado. Então vamos continuar. E deu a 5 talentos, a outro 2, a outro 1 talento, e cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. Isso significa que ele vai voltar. Versículo 16: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e investiu, e ganhou mais 5 talentos. E aqui na tradução exata do hebraico é recurso, é dinheiro, ok? Dinheiro. Da mesma forma que recebeu 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o Senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar conta com eles. Ninguém vai ficar sem acertar conta com o Cristo eterno. Todos nós, um dia, vamos nos prostrar perante Ele, reconhecer que Ele é o Rei de toda a existência, que todo o poder, que toda a glória foi entregue para Ele, e cada um de nós vai prestar conta dos talentos, dos recursos, da capacidade mental, de raciocínio, tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Vamos dar conta um dia. Então nós temos que aplicar toda a capacidade para expandir o reino de Deus, porque esse é o propósito do Senhor: governar e estender o reino dele sobre toda a terra. Eu sempre falo isso aqui, depois que as pessoas estão chegando mais, no pessoal, posso até explicar isso. O Senhor ele veio para estabelecer o reino dele sobre toda a terra. Os céus são do Senhor, mas a terra ele entregou para os filhos dos homens. O reino de Deus diz lá em Apocalipse que a Nova Jerusalém ela desce do céu para a terra. A palavra diz logo na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Lá no Éden, quando Deus estava em espírito, todo mundo em corpo físico, Deus ele não quebra um princípio dele interferir na terra, qual é matéria. Ele diz para a serpente ali, representando Satanás: do fruto dessa mulher vai nascer, vai pisar na sua cabeça. Deus está dizendo algo: eu vou vir legalmente na terra com o corpo e vou esmagar a sua cabeça. Essa é a vinda do Senhor, essa é a vinda do último Adão. Ele vem para restabelecer o governo. Por isso que lá na tentação do deserto, Satanás disse para Jesus: se prostrar e me adorar, tudo isso te darei. Ele mostrou as nações e a terra. Por quê? Porque isso me foi dado, ele acrescentou. Quem que deu? Adão. Mas Jesus ele vem para tomar novamente a posição do homem governado com uma intimidade com Deus para governar a terra. Então esse é o propósito de Deus. Então o Senhor da vinha aqui, o Senhor dos talentos, ele se ausentou, mas agora ele está retornando e ele vai cobrar.
Então no versículo 19 diz: e após um longo tempo retornou o senhor daqueles servos e foi acertar conta com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei nas tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Deixa eu explicar essa questão aqui. Te colocarei muito para administrar. Eu sempre falo aqui que a salvação, ela é pela graça. Repete comigo: a salvação não é o que eu faço. Não é o que eu faço. É eu reconhecer o sacrifício do Pai, no Filho. Então nada, nenhuma meritocracia me habilita para eu ser salvo. Por isso que Jesus disse: aquele que procurar salvar a sua vida vai perder, porque o caminho não é esse. O caminho é reconhecer o sacrifício dele. Agora o Senhor ele não está com bipolaridade quando ele diz algo, que o reino de Deus é tomado por e aqueles que se esforçam se apoderam. Uma tradução que fala: aqueles que empreendem violência se apodera dele. Então o Senhor não está falando do mesmo assunto, ok? São assuntos diferentes. Então, para você receber aqui, para administrar, isso vai ser os galardões que você vai ter para você reinar e governar junto com Cristo aqui na terra. Não tem como o ladrão na cruz, que foi salvo, ele pediu o reino, mas o Senhor falou: estará ainda hoje no paraíso. Paraíso é o seio de Abraão, é um estado de glória, que quando o Senhor voltar, em Hebreus diz, com uma grande nuvem de testemunha, o Senhor vai vir, e essa grande nuvem de testemunha vai vir junto com o Senhor, e ele vai vir com os seus anjos para estabelecer o governo sobre a terra. Então as pessoas que têm talentos, que têm patentes do reino, vão administrar a terra junto com o Senhor. Todos estão entendendo isso? Essa questão de piscar de olhos será arrebatada são posições de governo que o Senhor vai nos colocar. A vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Eu pergunto para você: nos dias de Noé, do dilúvio, quem foi tirado da terra? O ímpio ou o justo? O ímpio. Os ímpios serão exterminados. Nessa parábola ele fala: os ímpios serão exterminados e os justos governarão a terra. A gente tem que crer, porque essa é a diferença do evangelho da salvação, do sistema religioso, do evangelho do reino. O evangelho do reino te posiciona através de princípios, de valores, da cultura do reino, aqui nessa terra, para você exercer domínio e governo. Repete comigo: os céus. Está tudo certo. Não tem problema. O problema está aqui. Jesus desceu, se despiu da sua glória, para restabelecer o acesso do reino para mim e para você. Por isso que a palavra nos chama de embaixadores do reino, de nação santa, povo eleito, povo adquiridos, de herdeiros das promessas. Em Cristo nós somos co-herdeiros das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Quais são as promessas? Herdar e governar a terra. Outra promessa: a minha família será bendita. Em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Quem é de Cristo está circuncidado na descendência de Abraão. E essa é uma das promessas, que a minha família, a sua família, ela é bendita e ela vai herdar o governo na terra. Isso é um fato, você tem que crer nisso. Porque esse negócio de ir para o céu é um equívoco, isso é um erro. Os céus são do Senhor, o problema não está no céu. Quem anunciou o céu foi o diabo. Esse negócio aí, eu prefiro que isso aqui exploda, eu vou morar no céu, não, mentira, isso é fuga. Isso é fuga. Nós temos que nos posicionar nessa terra, fazer uma batalha contra o mundo. O mundo já está na mão do maligno. O que é? É o sistema que opera sobre a terra, não é a criação, porque a criação, Deus disse que fez e tudo é muito bom. Deus não vai destruir a terra. O mundo é o sistema, o mundo é o anticristo. Eu até passei com a Júlia esses dias. Qual que é aquele versículo? Lê aqui. Você lembra? Você está em acesso? Tem. Foi ontem.
Então nós, com a cultura do reino, vamos posicionar e estabelecer o governo de Deus. E o problema está na cultura. A cultura do mundo se levanta contra tudo que é do reino de Deus. Lembra? O anticristo vai vir e vai se levantar contra tudo que é de Deus. Mas deixa eu te falar algo. O anticristo ele vai vir, ele já está. Ele já está e faz 2000 anos que ele está na terra. Lê para mim, Júlio. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste se há de vir. Continua. E eis que já está no mundo. E aonde já está? Quanto tempo faz isso que foi escrito? Mais de 2000 anos. Ele está relatando, esse é o espírito de anticristo que há de vir, e digo, ele já está no mundo, sistema. O sistema desse mundo é do diabo. O sistema é o anticristo. Não fique esperando uma pessoa vir, é o sistema, o anticristo já está, e ele se levanta contra tudo que é de Deus. João 4:1. Então entenda, olha a cultura desse mundo, como é que está à frente. O que é certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo. Aquilo que era ocultismo já não se pode nem falar que é ocultismo mais, porque já está tudo feito à luz do dia. Então está muito nítido o que é certo e o que é errado. Inversão de valores, sistema, mundo, sistema. Aí ele diz aqui, versículo 22, assim também se aproximou o que recebera 2 talentos e relatou: trago-te mais 2 talentos que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos, para administrar. Entre e participa da alegria do teu Senhor. Você veja que não teve acepção aqui, tanto de 5 como de 2, segundo a capacidade deles, trabalharam o talento e conseguiram mais. O Senhor disse: entra para o gozo do teu Senhor. Então veja, são posições diferentes. Não tem como no reino de Deus os galardões serem iguais. Repete comigo: no reino de Deus, não existe igualdade. E nem no império das trevas, e nem na humanidade. Cada um de nós temos algo em particular. Nos céus há hierarquia. Por isso que Jesus disse: eis que me foi dado um nome que está acima de todo nome. No inferno tem hierarquia, na terra tem hierarquia, e no reino de Deus vai ter hierarquia. Não tem como o ladrão na cruz, que se arrependeu no último instante de volta, recebeu os mesmos galardão com o apóstolo Paulo. Não existe. Não existe. Por isso que Jesus disse, os 2 filhos, esqueci o nome dos discípulos, ela disse assim: Senhor, peço que os 2 filhos meus se assentem na tua mesa, no teu reino. E Jesus disse: mulher, tu é louca, tu não sabe o que está me pedindo. Tipo, isso não me convém eu a colocar quem vai sentar à minha esquerda e à minha direita. O reino de Deus é tomado por aqueles que se esforçam, se apoderam. Entende isso? Continua. Versículo 24. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que é homem severo, que colhe aonde não plantaste e ajunta onde não semeaste. Isso aqui diz uma característica minha e sua. Nós somos imagem e semelhança de quem? De Deus. Se Deus ele é um Deus que chama na existência aquilo que não existe como se existisse, quer dizer que essa característica está em mim e em você, porque o Espírito da criação habita em nós. O Espírito que pairava sobre a terra em Gênesis 1 e foi chamando na existência, segundo a palavra de Deus, tudo foi chamando na realidade, tudo na existência. Esse Espírito habita dentro de mim e em você. E o Senhor ele é Criador. A característica de Deus é ser Criador. O diabo ele não cria nada, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor ele é Criador. E nós, como imagem e semelhança do Senhor, nós somos criadores. Cada um de nós aqui pode ter uma ideia, e essa ideia é faturar milhões.
para você exercer o propósito de Deus e uma vida de desfrute aqui na terra. Porque a riqueza ela tem propósito. Quantos entendem isso? Então nós criamos algo. O Edivaldo criou o curso dele. Nós estamos criando essa imersão de casados para reinar em 25 de novembro. Então nós criamos as coisas. Então você cria, você é criador, você é imagem e semelhança do Senhor. Então esse poder, a vida tem de vir de você. Por isso que fala que a palavra tem poder porque carrega frequência. E quando abrimos a nossa boca, nós liberamos essa frequência, liberamos esse poder. Então você tem que falar, profetizar, abrir a sua boca, declarar, para que a tua palavra atinja a frequência a qual você anseia. Todos aqui entendem de frequência? De ambiência? Todos já ouviram falar sobre isso? Então isso é um fato, essa é uma realidade. Em Jó diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu, o que eu mais me receava me sobreveio. Então sai dessa ambiência, dessa frequência, desse polo negativo, e eleva a sua vibração, elevando a sua frequência, para que você chegue nas bênçãos em Cristo, que são as regiões celestiais em Cristo Jesus. Você vai subir na frequência e vai tomando posse daquilo que é direito meu e seu. Quantos entendem isso? Então ele conhecia que Deus tinha essa característica de semear onde não colheu, de fazer aquele diz, colheu onde não semeou. Por isso tive receio e escondi. Versículo 26: sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho aonde não plantei e ajunto aonde não semeei? Então, por isso, ao menos devia ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dá ao servo que agora está com 10 talentos. Isso parece injusto, né? Se a gente pegar no dia de hoje, principalmente nessa cultura, nessa política, vai tirar de quem tem mais. Diga assim: é segundo a capacidade de cada um. Repete comigo, hein? Escassez, miséria é improdutividade. Não tem nada a ver com Deus. Quando Jesus fala que os humildes herdarão o reino, ele não está falando de posição de dinheiro. Ele está falando de uma humildade do Espírito. Em Mateus fala: os humildes de Espírito. Se você for ler Marcos, ele fala assim: somente os humildes herdarão o reino. Então os humildes de Espírito. Não é escassez, não é miséria, não é essa frequência de miséria, essa frequência maldita da escassez. Não é isso. Pessoa que defende isso não conhece Deus. Repete comigo: a bênção do Senhor enriquece e não traz dor. Temos que entender isso. O Senhor vai tirar o talento daquela única pessoa de volta e vai entregar para aquela que tem 10 e aquela passará a ter 11. Que injustiça, né? Segunda capacidade. Não tem capacidade, não buscou instrução, o Senhor vai tirar e passar para o próximo. Quer prosperar? Estuda. Quer prosperar? Investe sim em conhecimento. Porque tanto é errado falar que a miséria é algo que glorifica a Deus, como é errado falar que a prosperidade está ligada à questão de dízimo e oferta que você dá. Isso não tem nada a ver, ok? Fica claro, não tem nada a ver. Nós honramos o Senhor. Se a causa é boa, você oferta, não somente num local de reunião, mas na vida de pessoas. Porque Deus escolheu ser adorado, Deus escolheu ser amado. Repete comigo: foi no próximo. Então é impossível não amar, falar que eu amo a Deus e não amar o meu próximo. É impossível ver uma pessoa tendo necessidade e eu não estender a mão e falar que ama a Deus. É mentira isso daí. Isso é uma mentira que o sistema desse mundo, que já está na mão do maligno, coloca como regra. Tipo, Deus não é um Deus de barganha. Não é. Deus vai entregar os talentos mediante a nossa capacidade. Simples assim. Salomão foi o homem mais sábio e foi o homem mais rico.
Quer ter riqueza? Busca sabedoria. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, repete comigo, pois a quem tem, mais lhe será confiado. Presta atenção, confiado. Confiado. Você não confia em riquezas para uma pessoa tola. Repete comigo, riquezas são confiadas a pessoas nobres. A palavra diz para que eu e você sejamos nobres. E um nobre busca conhecimento. Mas qual que é o caminho? Mansidão e humildade. Frutos do Espírito Santo. Conhecereis a árvore pelo fruto. Isso é tão interessante, pessoal, porque hoje em dia pessoas vendendo curso de como ser empresário bem-sucedido e a pessoa nunca abriu uma empresa. Ou ela está vendendo curso de como criar filhos, educação, mas ela não tem filho. Ou como ser bem-sucedido no casamento, mas ela não é casada. Aí tem até mentor de homem aconselhando mulher no casamento e o cara não é casado. Então está um absurdo. Então, pelo amor de Deus, olha os frutos. Jesus disse: conhecereis a árvore pelo fruto. Se a pessoa não tem um fruto no matrimônio, não tem fruto com os filhos, não tem fruto nas finanças, não tem fruto em relacionamento, não segue essa pessoa. Conhecereis a árvore pelo fruto. Se a pessoa está com um talento, ela está enterrando o talento dela, porque você vai perder seu tempo em ouvir pessoa que está enterrando o talento. Diga assim: eu tenho o direito de escolha. Mas não faça isso. Não faça isso. Você está indo num local de reunião, ouvindo o pastor, o padre, seja lá quem for, observe a vida dessa pessoa. Olhe os frutos dela. Ela tem que ter frutos. Senão, ela entra na questão que Jesus disse para os religiosos da época. Ele amaldiçoou a figueira. Por que ele amaldiçoou a figueira? Porque ele fez uma analogia com os sacerdotes da época. E disse, por quê? Porque a figueira, quando ela tem folha, automaticamente ela tem que ter os frutos, porque primeiro vem os frutos e depois ela cerca de folhagem. E aquela figueira, ela tinha somente uma aparência. Não escuta pessoas que vivem de aparência, mas observe os frutos. Alguém conhece pessoa que é enganada o tempo todo por isso? Outra coisa, a palavra diz: de graça recebeis, de graça dai. O Senhor disse isso, está aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 6. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguides, pregai essa mensagem: o reino de Deus é chegado ao vosso alcance. Curai enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Ou de graça recebeste, de graça dai. Hoje se cobra para tudo. Você entra num local de reunião, é toda hora, é oferta para isso, é bênção para isso, é desbloqueio para isso. Você entra numa plataforma de ensino, dá para isso, cobra aquilo, tudo cobra. Mas aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ensinou a mim e você não cobrar para pregar o Evangelho do Reino. De graça recebeste, de graça dai. Qual que é a diferença hoje em dia? De 2000 anos atrás, quando Jesus entrou no templo e estava fazendo um comércio da palavra dele, qual que é a diferença do dia de hoje? Nenhum. Hoje está muito pior que isso. Hoje é para tudo se cobra. É impressionante. Por isso que eu disse semana retrasada: ó voz que clama no deserto. São poucas pessoas que pregam o reino sem interesse algum. Parece uma voz que está clamando no deserto. O povo gosta de ser enganado. O povo gosta que diz assim: coloca aqui, porque amanhã você vai receber uma bênção. Entrega tudo. Repete comigo: no reino. No reino. Tudo. É voluntariamente. É voluntariamente. E ponto final.
Não existe isso. Não existe barganha no reino. Reino, em Atos dos Apóstolos, diz algo: que as pessoas vendiam sua propriedade e entregavam aos pés dos apóstolos. Só que tem um porém. Repete comigo: aqueles que tinham, davam. Aqueles que não tinham, pegavam. É assim hoje? Não. Você vê isso nos locais? Quem tem dá, quem não tem pega? É assim, igual você que dá uma Dá uns rolê ali. É difícil, hein? E até mesmo que Jesus nunca tocou em assunto de dízimo. E o dízimo é para viúvas, estrangeiros e órfãos. Se você conhece alguma viúva, essa viúva tem o direito de bater lá no local de reunião e falar: ó, eu vim pegar o meu dízimo. É para isso que foi feito, está lá em Deuteronômio. Repete comigo: o nosso modelo. O nosso modelo É o nosso Senhor. é o nosso Senhor. Nós somos discípulos Somos discípulos de Jesus de Jesus e não de Moisés. e não de Moisés. Ou nós temos que tomar uma decisão: ou nós somos discípulos do Senhor, ou nós somos discípulos da lei de Moisés. O apóstolo Paulo disse: o fim da lei é o quê? Cristo. Jesus, sendo judeu, não chamou ninguém para ser do judaísmo. Repete comigo: o dízimo é um mandamento É um mandamento judaico. judaico. Alguém é judeu aqui? Versículo 30. Quanto ao servo inútil, lançai para fora as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Sabe por que Jesus não aceitou o título de bonzinho? Quando o jovem rico falou: mestre, tu és bom. Repete comigo: porque ele é juiz. Ele é juiz. Juiz não aceita esse título de bonzinho. Juiz é justo. O trono dele, a base é retidão e justiça. Ele vai alegrar os justos e vai desagradar os ímpios. Os ímpios vão ranger de dentes. Esse evangelho progressista, que Deus é amor, está na droga, mas está na droga com Jesus, está no adultério, mas fica com Jesus, está na prostituição, mas fica com Jesus, igual o André Surak lá, esse povinho, esses progressistas, tá tudo certo, fica no pecado total, mas fica firme com Jesus, está tudo certo, Ele te ama. Isso é mentira. Primeira palavra do Senhor é: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino. Quer viver o reino? Se arrependa. Viva uma vida de princípios, aonde os princípios estão ligados nos frutos do Espírito Santo, a qual é bondade, benignidade, fidelidade, paz, mansidão, domínio próprio, amor, alegria. Contra essas coisas não há condenação. Qual que é o caminho? Foca nos frutos do Espírito Santo. Como eu disse na imersão BAP, está ligada a mandamentos e está ligada a princípios. Por que Jesus disse: não adulterarás? Porque quebra qual princípio? O princípio da aliança. Por que Jesus disse: não matarás? Porque quebra o princípio do quê? Princípio da vida. Quantos entendem isso? Então a nossa vida tem que ser uma vida de princípios. E temos que entender que essa questão do reino, que há uma promessa de transferência de riqueza. Só que para isso eu e você temos que ser capacitados. Para isso eu e você temos que estudar, temos que nos esforçar e entender a palavra do reino, entender o propósito de Deus, alinhar a nossa vida com o propósito de Deus, buscar conhecimento, entender de mente, entender de energia, entender de física quântica, entender de mundo espiritual. Você tem que buscar conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Você busca e estuda até onde você não nega a cruz. Então você vai estudando, cérebro, mente, conhecimento, consciente, subconsciente, faculdades mentais, você vai estudando física quântica, até onde não nega a Cristo, você mergulha de cabeça. Negou a Cristo, porque isso vai chegar, ok? Negou a Cristo, cai fora. Mas busca o conhecimento, porque o diabo ele instrui nos princípios. O ímpio prospera porque aplica princípios. E se aplica princípios, não tem como, vai prosperar.
mesmo que ele seja ímpio. Quantos entendem? Nossa, eu falei que ia falar um pouquinho aqui e é 9 horas. Mas vamos continuar lendo, versículo 30, continua aí, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono, na glória, nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então dirás o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados do meu Pai, recebei como herança o reino, a qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Aí ele diz: pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vos me acolheste, quando necessitei de roupa, vós me vestisse, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e foste me visitar. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roubos e te vestimos? Ou ainda quando estiveste doente ou encerrado e fomos te ver? Então o rei, esclarecendo, lhe responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizeste para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Mas o rei ordenará aos que tiveres à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então veja, vai haver uma separação novamente. Por isso que ele disse: a minha vinda será como nos dias de Noé. Novamente o Senhor vai separar os ímpios dos justos. E temos que entender isso, para que eu e você viva essa vida de princípio, essa vida de valores do reino, de uma cultura do reino, uma mentalidade do reino, para fazer uma oposição aqui na terra e estabelecer o governo de Deus aqui na terra. Deus conta comigo e com você. Agora, não fica assustado com o que está acontecendo. Às vezes eu recebo mensagem que eu sou assustado com o que está acontecendo, do porvir, das questões da natureza, enfim. Olha, faz 22 anos que eu estou no Evangelho do Reino e todo ano é a mesma coisa. Acontece uma catástrofe de volta, Jesus está voltando. Jesus disse: olha, vai vir terremoto, guerra, nação contra nação, vai bramido do mar e o pau vai torar. Mas ainda não é o fim. Ele diz: o fim será quando este Evangelho do Reino for pregado sobre toda a terra. Aí virá o fim. Eu te pergunto para você: está acontecendo isso? Todo Evangelho que está sendo pregado é do Reino? Segundo, todo mundo está falando a palavra do Reino? Não, então não se preocupa com isso. Muita água vai passar debaixo da ponte ainda. Muita água. Porque é complicado hoje o Evangelho que você vê, que grande tribulação, que o Senhor vai arrebatar, vai tirar daqui da terra, que você não vai sofrer nisso. Isso é conversa, pessoal. Isso é tudo conversa. Um dia eu sento contigo na Bíblia e te mostro que não tem nada disso nele. Isso são as fábulas. Jesus disse: deixe as fábulas e viva um culto racional para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Seja racional, pensa. Não deixa cair no teu subconsciente qualquer fábula que vai te conectar ao medo. Te conectou ao medo, olha, se você ouvir alguns podcasts hoje em dia, você perde o desejo até de ter filho, para quem acabou de casar. Você perde o desejo, você nem casa, você não se programa com o filho, porque ai das grávidas, interpreta tudo errado, novamente, interpretação errada. Parece que Jesus está com bipolaridade, igual a salvação é graça, igual assim, quem amar a sua vida vai perder, mas depois Jesus fala: ama o próximo como a ti mesmo. Mas que coisa louca! Como é que se eu me amar eu me perco, mas eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo? São questões diferentes, são interpretações erradas, são assuntos diferentes que ele está se tratando. A pessoa leva no pé da letra e a letra mata. Nossa, se você então pegar a agenda
para o final desse ano, de 2023, para o ano que vem, você não investe mais nada. Porque acabou tudo, irmão. Tudo é do diabo. Acabou. Isso aqui vai explodir, Deus vai levar todo mundo para o céu e a terra que se exploda. Não é assim. Repete comigo, em Isaías 46. Isaías 46. Versículo 10. Versículo 10. Eu anuncio o fim. Eu anuncio o fim Desde o princípio. desde o princípio. O meu propósito. O meu propósito Ele subsistirá. e E farei farei toda a minha vontade. toda a minha vontade. Como que foi o início? Será o fim. Deus governar a terra com extrema intimidade com o homem. Esse é o fim. As nações dessa terra passaram a ser do seu Cristo. Termina Apocalipse desse jeito. Exatamente quando começa, é exatamente quando termina. Deus não interferiu no Éden porque ele não quebrou o princípio. Ele estava em espírito. Todo mundo ali tinha um corpo. Adão tinha um corpo, Eva tinha um corpo, a serpente tinha um corpo e emprestou o corpo para o diabo. Por isso que Deus disse: olha, do fruto dessa mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. Eu vou vir legal na terra como homem. Por isso a expressão de Jesus é filho do homem. Ele veio como homem legalmente, não como Deus. Repete comigo, Jesus não estava como Deus. Ele não era onipotente, nem onisciente, nem onipresente. Ele estava aqui exatamente como eu e você. O que ele fazia é que ele buscava o Espírito Santo na madrugada. E o Senhor derramou o Espírito sobre a vida dele. Quando ele ressuscita, ele diz: eis que me foi dado todo o poder do céu e da terra. Aí ele transplantava a parede, ele comia o peixe, levava o peixe para outra dimensão e voltava e vice-versa. Então ele não veio como Deus, ele veio como homem para destruir as obras do diabo através de Adão que ele perdeu. Simples assim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, se Deus fala que eu sou embaixador do reino, o que eu entendo disso? Repete assim: a minha família tem que ser uma colônia do reino de Deus. O que tem que reger dentro da tua família é os princípios, é as leis, os mandamentos do reino de Deus. E foda-se esse mundo, desculpa falar isso aí. Esquece a ideologia de gênero, isso, aquilo, não, amigo. A minha casa, ela é uma colônia do reino de Deus. Eu sou embaixador do reino de Deus. O que rege aqui é os princípios do reino. O que rege aqui é a cultura do reino. E ponto final. E doa quem doer. Jesus disse: aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante meu Pai. É melhor você negar os homens do que negar o Senhor perante os homens. Porque a gente evita o atrito, o conflito por conta da família. Foda-se o atrito, pessoal. Nós somos do reino. Nós temos lado. Nós temos posicionamento. A palavra diz que o morno Deus vomita. Você em cima do muro, Deus vai te vomitar. Ou você é, ou você não é. E a Bíblia diz: é melhor você até não ser do que você ficar no meio do muro. Quantos entendem isso? Então o reino é posicionamento. O reino não negocia os valores. Os seus valores, a cultura do reino, os princípios do reino são inegociáveis, ok? Não negociamos. Diga assim: eu não vivo por regras, e sim por princípios. Abraão não conhecia isso aqui, ó, nada, nem Gênesis, nem Apocalipse, nem os profetas, ele não conheceu nada, cara. Mas ele foi um homem que viveu o que? Os princípios. Ele só deitou com a mulher, ele teve o filho, Ismael, porque Sara insistiu, porque ele queria só uma mulher para a vida dele. Ninguém falou isso para ele. Princípio. Ah, isso pode, isso não pode, amigo. A gente não está nem... Quebrou o princípio. Se quebra o princípio, não pisa aí. Se não quebrou, faça. Simples assim. A gente não é menina aqui com leitinho, e tem que, agora eu vou te dar isso aqui, vai aqui, vai ali, não, ali você não pode ir, ó, isso é do diabo, isso é pecado. Não, você é livre. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele te guia. Se você não consegue ouvir a voz do Espírito, ele vai falar na tua faculdade mental que é intuição, mas ele vai falar contigo. Ele vai falar contigo. Sabe aquela sensação? Ai, parece que não era para mim ir, você se estrepa todo. Alguém já viveu isso? Já?
Isso é intuição. Quando você não está com a voz do teu espírito 100% aguçada para Deus, Deus vai falar na tua intuição, que é uma faculdade mental. Lembra de Caim? Caim, o mal já está à porta. Caim estava com ódio, endiabrado, endemoniou o próprio diabo, quis matar o irmão. Ainda Deus falou para ele: amigo, o mal já está à porta, domina o mal. Fruto do Espírito Santo, domina o mal aí, cara. Ainda foi alertando no meio do caminho, ele não quis. Diga assim: o livre-arbítrio é poderoso. É poderoso. É uma treta poderosa isso daí. Se você sair daqui e pôr na cabeça que você vai fazer uma merda, você vai fazer. E ninguém vai te segurar, nem Deus. Só que tem uma coisa: o direito de escolha ele existe, mas da colheita não. Quantos entendem? Você plantou limão, você vai colher limão. Não tem como. Plantou espinho, você vai colher espinho. Lei universal, causa e efeito, que é a lei primária do universal. Depois vem a lei primária, causa e efeito. A lei secundária é da vibração. E a terceira é da atração. A primária é causa e efeito. Sabe qual é causa e efeito? Está na Bíblia. Gálatas 6, 7. De Deus não se zombe. Como semear, ele vai o quê? Ele vai colher. Você tem o livre-arbítrio de direito, mas da consequência que você plantou, você não escapa. Não escapa. O rei Davi, ele pecou, Deus perdoou o pecado, mas ele diz: a consequência da espada vai ficar na tua casa, meu. Teu filho, você perdeu o primeiro filho, é filho que estrupou a sua filha, é filho que matou o filho, é filho que quis tirar o reinado dele. Por quê? Consequência do pecado. Entende? Então, nós vivemos por princípios, pelos frutos do Espírito Santo, e não saímos dali. Muito é dado, muito é cobrado. A quem muito é dado, é muito é cobrado. Ok? Mas é tempo de cada um de nós a ser muito dado. Porque repete comigo: a quem muito é dado, A quem muito é dado, é porque tem muita capacidade. porque tem muita capacidade. E mais talentos. Mais O talento. Senhor vai confiar. Lembra aquele ditado: Deus não dá revólver na mão de macaco? Isso aí é um fato. Fala sério, se você é um empresário, você vai confiar a tua empresa na mão de um funcionário todo? Ninguém faz isso, né? Por que Deus vai fazer isso? Ele está falando dos talentos. Mas esse sistema desse mundo, né? Tem que ser igualdade, tem que ter igualdade. Igualdade é só na cabeça do endemoniado de Karl Marx. Esse aí tem igualdade. Fora isso daí não tem igualdade. Não existe igualdade. Não existe igualdade. É que as pessoas confundem a igualdade com o valor que a gente tem para Deus. Ele ama Ele ama nós, o todos. amor dele é igual. Entende? Deus nos ama e Deus me ama a mim como o cara que é o pior ser humano. Ele ama. Só que não somos iguais. Não somos iguais. Isso é mentira. Todos nós vivemos em Cristo, estamos em Cristo, fazemos parte do todo, só que não somos iguais, temos direito de escolha. E os frutos? Eu posso escolher plantar bons frutos, eu vou ter uma colheita boa. Eu posso escolher uma ambiência boa, uma frequência boa, pessoas boas e cada vez mais crescer. Como posso escolher o contrário? Nós somos a média dos 5 caminhamos. Então, com quem que andamos? Com quem caminhamos? Entende que não estou dizendo que você não tem que descer, que Jesus disse: desce para ajudar, porque Ele desceu para nos ajudar. Então nós descemos para ajudar, mas não temos que ficar ali embaixo, a gente volta para o nosso lugar. A gente tem que procurar andar com pessoas cada vez melhor. É complicado isso, porque o apóstolo Paulo, ele buscou tanto a Deus. Ele buscou tanto a Deus, ele não conheceu Jesus, ele buscou tanto, ele recebeu tanto em espírito Cristo revelado, que ele chegou para os 11 apóstolos e falou assim: olha aqui, vocês não têm nada para me acrescentar. Sou arrogante isso, né? Já pensou? Discutia, né? Os caras discutiam pra caramba. Discutir. Tipo assim: eu não tenho nada para pegar. Você andou com Jesus, e vocês que andou com o mestre não tem nada para me acrescentar. Isso é identidade. Entende? É que eu estava vendo hoje, Marcelo, a pessoa quando tem um propósito,
senão qualquer pessoa te leva e você se perdeu. Pronto, me perdi. Mas isso não falo só em Deus, eu falo isso também na carreira, também, na vida financeira e tudo. Você tem um foco, você tem um propósito, tá lá, olhando, aí você não pode se distrair. Porque senão você é levado junto. Então por isso que muita gente, se acha, tá muito isso aqui. Não é, porque se eu não seguir aqui, eu não vou chegar lá. Mais ou menos assim. Alvo. É um alvo. Até se a gente pegar, a gente ler os evangelhos, a gente vai ver Jesus tendo um posicionamento forte. Quando ele chegou lá com a multidão, para os 70 e mais os 12 discípulos, ele disse assim: olha aqui, vocês gostam de Moisés, vocês adoram Moisés, a lei, está aqui um que é maior que Moisés. E eu digo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês cultuam o maná, eu sou o pão vivo. Aí a galera ficou surtada. A multidão vazou para um lado, os 70 discípulos vazou para o outro. Ele virou para os 12 e falou: quem ir embora também vai, pode ir. Aí João fala: Senhor, para onde iremos? Só tu tem a palavra da vida eterna. Então há momentos que parece ser arrogância. Porque é o seguinte, repete comigo: a fé vem pelo ouvir, mas o engano também. Aí você fica ouvindo besteira, você vai falar besteira. Aí você fica ouvindo um crente lá: não, porque Deus vai me arrebatar, vai levar para o céu, isso aqui eu quero que exploda mesmo, está tudo difícil. Aí você vai ficar nessa ambiência. A gente tem que entender que Deus ele tem um propósito, porque Deus não nos criou para nos salvar. Porque se Deus nos criou para nos salvar, a gente tem que entender que nós somos criados para pecar e para Ele nos salvar. Isso é muito ruim. Pensar assim, já pensou? Deus me criou para me pecar e para me salvar. Não, Deus ele tem um propósito com o homem. Quem vai governar a terra é o homem. É o homem que vai exercer governo sobre a terra. Enquanto você não sabe isso, o apóstolo Paulo fala que nós somos meninos, estamos debaixo de tutores. E repete comigo: sabe quem que é o tutor desse mundo? Alguém sabe me responder quem que é o tutor desse mundo? É o diabo. Enquanto você não ativa a sua identidade de ser maduro no reino, deixa as coisas de menino e cresce, você está debaixo do tutor. Aí você tem uma herança toda para tomar posse, mas você não toma porque você é menino. E a igreja hoje, em total, ela está menina. É uma igreja menina. É uma igreja que fica pegada nas picuinhas. Aí você vê, não tem princípio, é pastor que adultera, é isso, é aquilo. Eu vivi 20 anos nesse meio. O Divaldo acabou de contar aqui uns absurdos aí do pessoal de Ribeirão Preto. Eu fiz parte do conselho de pastores, eu sei como é que está o negócio. Por quê? Porque as pessoas não manifestam o fruto. Olha para o fruto das pessoas. Chega para o pastor que está pregando, olha a vida dele de cima e baixo. Mas sabe aquela pesquisa que você faz? Pega o CPF do cara e regaça e busca tudo até na justiça. Olha o cara. E às vezes é advogado, escuta isso. Faz parte da profissão. Faz parte da profissão. Então o que acontece? Depois a gente corta isso aí, fica tranquilo. A gente tem que fazer isso espiritualmente falando, porque sabe, quando você para ouvir uma pessoa, você está confiando a sua vida na mão daquela pessoa. Essa pessoa vai exercer poder sobre a sua vida, porque ela está exercendo uma sugestão que vai cair no teu subconsciente e vai entrar no seu subconsciente, vai criar drives mentais, que vai criar um conjunto de ideias que é os paradigmas, e você vai rodar exatamente em cima desses paradigmas. Nós rodamos em cima do nosso paradigma, é uma programação. E se você não reprogramar isso com a cultura do reino, você fica rodando nesse paradigma errado. Amém?